30. Os 12 apóstolos. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Foi sob as protetoras árvores da encosta da montanha, próximo ao mar da Galileia, que Jesus chamou os 12 para o apostolado e proferiu o Sermão do Monte. Os campos e as colinas eram os retiros favoritos de Jesus, e muitos de seus ensinos foram ministrados ao ar livre, em vez de em templos ou sinagogas. Nenhuma sinagoga teria comportado as multidões que o seguiam, mas foi somente por essa razão que preferiu ensinar nos campos e bosques. Jesus amava as cenas da natureza. Para ele, todo recanto tranquilo era um templo sagrado. Foi sob as árvores do Éden que os primeiros habitantes da terra encontraram seu santuário. Lá, Cristo se comunicava com o Pai da humanidade. Quando expulsos do paraíso, nossos primeiros pais ainda adoraram nos campos e bosques. Cristo os procurava com o evangelho de sua graça. Fora Cristo que falara com Abraão sob os carvalhos de Manre, com Isaque, quando saía a orar no campo à tardinha, com Jacó nas colinas de Betel, com Moisés nas montanhas de Midian, e com o jovem Davi, quando apacentava os rebanhos. Fora por instruções de Cristo que por 15 séculos os hebreus haviam deixado suas habitações durante uma semana todos os anos, vivendo em cabanas feitas de ramos verdes de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. Preparando seus discípulos, Jesus procurou se afastar da confusão da cidade para o sossego dos campos e colinas, porque estava mais em harmonia com as lições de abnegação que lhes desejava ensinar. Durante seu ministério, gostava de reunir o povo em torno de si, sob o céu azul, em alguma encosta cheia de vegetação ou na praia do lago. Ali, rodeado pelas obras de sua criação, podia dirigir o pensamento dos ouvintes do artificial para o natural. No crescimento e desenvolvimento da natureza, revelavam-se os princípios de seu reino. Quando as pessoas erguiam o olhar para as montanhas de Deus, contemplando as maravilhosas obras de suas mãos, podiam aprender preciosas lições da verdade divina. Os ensinos de Cristo seriam repetidos para eles nas cenas da natureza. O mesmo acontece com os que se dirigem aos campos com Cristo no coração. Eles se sentirão envolvidos por uma santa influência. As coisas da natureza lembram as parábolas de Nosso Senhor e repetem seus conselhos. Pela comunhão com Deus na natureza, a mente se eleva e o coração encontra paz. Naquele momento devia ser dado o primeiro passo para a organização da Igreja, que após a partida de Cristo, iria representá-lo na terra. Não tinham à sua disposição um luxuoso templo, mas o Salvador conduziu os discípulos ao retiro que amava, e na mente deles ficaram para sempre guardadas as sagradas cenas daquele dia, associadas à beleza das montanhas, do vale e do mar. Jesus chamara os discípulos para que pudesse enviá-los como suas testemunhas, a fim de contarem ao mundo o que dele tinham visto e ouvido. Nunca um ser humano havia sido chamado para um dever tão importante como o deles. Somente a missão do próprio Cristo superava essa responsabilidade. Deviam ser colaboradores de Deus na salvação do mundo. Como no Antigo Testamento, os 12 patriarcas ocupavam o lugar de representantes de Israel. Assim, os 12 apóstolos seriam os representantes da Igreja cristã. O Salvador conhecia o caráter dos homens que havia escolhido. Todas as suas fraquezas e erros eram conhecidos por ele. Sabia os perigos pelos quais passariam, a responsabilidade que pesaria sobre eles, e seu coração se afligiu por esses escolhidos. Sozinho sobre a montanha junto ao mar da Galileia, passou a noite inteira em oração pelos discípulos.
enquanto eles mesmos dormiam ao sopé do monte. Ao primeiro sinal do amanhecer, ele os chamou para junto de si, pois tinha algo importante a lhes comunicar. Esses discípulos tinham estado por algum tempo unidos a Jesus em trabalho ativo. João e Tiago, André e Pedro, com Filipe, Natanael e Mateus, estiveram mais intimamente ligados a ele do que os outros e testemunharam mais de seus milagres. Dentre estes, Pedro, Tiago e João tinham um relacionamento ainda mais próximo com Cristo. Ficavam quase continuamente ao seu lado, presenciando seus milagres e ouvindo suas palavras. João se aproximava dele com intimidade ainda maior, de maneira que se distingue como aquele a quem Jesus amava. O Salvador amava a todos, mas João era o mais receptivo. Era mais jovem que os outros e com mais infantil confiança abriu o coração a Cristo. Assim João chegou a uma afinidade maior com Jesus, e por intermédio dele foram transmitidos ao povo os mais profundos ensinos espirituais do Salvador. À frente de um dos grupos em que os apóstolos estavam divididos, destacava-se o nome de Filipe. Ele foi o primeiro discípulo a quem Jesus dirigiu a clara ordem: "Segue-me." Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Escutara a pregação de João Batista e o ouvira anunciar que Cristo era o Cordeiro de Deus. Filipe buscava sinceramente a verdade, mas era lento para crer. Embora houvesse se unido a Cristo, o que dissera a respeito dele a Natanael mostra que não estava completamente convencido da divindade de Jesus. Embora Cristo tivesse sido proclamado pela voz do céu como o Filho de Deus, para Filipe era Jesus, o Nazareno, filho de José. Outra vez, quando as 5.000 pessoas foram alimentadas, a falta de fé de Filipe se revelou. Foi para testá-lo que Jesus perguntou: "Onde compraremos pães para lhes dar a comer?" A resposta de Filipe foi de incredulidade. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Jesus se entristeceu. Embora Filipe tivesse visto suas obras e experimentado seu poder, não tinha fé. Quando os gregos interrogaram Filipe sobre Jesus, não usou a oportunidade para apresentá-los ao Salvador, mas se dirigiu a André. Mais tarde, naquelas últimas horas antes da crucifixão, as palavras de Filipe desanimaram sua fé. Quando Tomé disse a Jesus: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" O Salvador respondeu: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai." De Filipe partiu a resposta de incredulidade: "Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta." Tão lento para crer, tão fraco na fé era aquele discípulo que por 3 anos estivera com Jesus. Em feliz contraste com a incredulidade de Filipe, estava a infantil confiança de Natanael. Era intensamente fervoroso e possuía uma fé que se apoderava das realidades invisíveis. No entanto, Filipe foi aluno na escola de Cristo, e o Divino Mestre lidou pacientemente com sua incredulidade e demora para compreender as coisas. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, Filipe se tornou um mestre segundo as normas divinas. Sabia sobre o que falava e ensinava com uma certeza que levava convicção aos ouvintes. Enquanto Jesus estava preparando os discípulos para sua ordenação, um que não fora chamado se esforçou para estar entre eles. Foi Judas Iscariotes, que afirmava ser seguidor de Cristo. Adiantou-se, solicitando um lugar nesse círculo mais íntimo de discípulos. Com grande veemência e aparente sinceridade declarou: "Seguir-te-ei para onde quer que fores." Jesus não o repeliu, nem o acolheu com demonstração de agrado, mas proferiu apenas as tristes palavras: "As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Judas acreditava que Jesus fosse o Messias, e ao se unir aos discípulos, esperava assegurar para si alta posição no novo reino. Jesus quis remover essa esperança com a declaração de sua pobreza. Os discípulos estavam ansiosos para que Judas estivesse entre eles. Tinha imponente aparência, perspicácia e habilidade administrativa, e eles o recomendaram a Jesus como pessoa que lhe seria de grande utilidade na obra. Surpreenderam-se de ele o ter recebido tão friamente. Os discípulos tinham ficado muito decepcionados com o fato de Jesus não ter procurado obter a colaboração dos líderes de Israel. Achavam que era um erro não fortalecer sua causa com o apoio desses homens de influência. Se ele tivesse repelido Judas, teriam em seu íntimo duvidado da sabedoria do Mestre. A história posterior de Judas revelaria a eles o perigo de julgar a idoneidade de pessoas para a obra de Deus, baseando-se em considerações mundanas. A colaboração de homens como aqueles que os discípulos estavam ansiosos por conseguir teria entregado a obra nas mãos dos piores inimigos. No entanto, quando Judas se uniu aos discípulos, não era insensível à beleza do caráter de Cristo. Sentia a influência daquele poder divino que atraía pecadores ao Salvador. Aquele que não viera quebrar o caniço rachado, nem apagar o pavio fumegante, não repeliria essa alma enquanto nela houvesse um único desejo que a atraísse para a luz. O Salvador lia o coração de Judas, conhecia a profunda iniquidade em que ele afundaria, se a graça de Deus não o livrasse. Trazendo esse homem para perto de si, colocou-o em uma posição em que poderia estar, dia a dia, em contato com as torrentes de seu amor abnegado. Se Judas abrisse o coração a Cristo, a graça divina expulsaria o demônio do egoísmo, e até ele poderia se tornar um súdito do reino de Deus. Deus aceita as pessoas assim como são, com os elementos humanos de seu caráter, e as prepara para seu serviço, caso queiram ser disciplinadas e desejem aprender com ele. Não são escolhidas por serem perfeitas, mas apesar de suas imperfeições, para que pelo conhecimento e observância da verdade, por meio da graça de Cristo, possam ser transformadas à sua imagem. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos, escutou as mesmas preciosas lições. Contudo, a observância da verdade, exigida por Cristo, estava em desarmonia com os desejos e propósitos desse apóstolo, o qual não queria deixar de lado suas ideias, a fim de receber sabedoria do céu. Quão amável o Salvador tratou aquele que seria seu traidor. Em seus ensinos, Jesus enfatizava os princípios de generosidade, que feriam pela raiz a cobiça. Apresentou a Judas o hediondo caráter da ganância, e muitas vezes o discípulo compreendeu que seu caráter fora descrito e seu pecado apontado. Mas não queria confessar e abandonar sua iniquidade. Era presunçoso e, em vez de resistir à tentação, continuava em suas práticas fraudulentas. Cristo estava diante dele como exemplo vivo do que devia se tornar, caso recebesse o benefício da mediação e ministração divinas. No entanto, lição após lição chegava aos ouvidos de Judas sem que ele lhes desse atenção. Jesus não repreendeu severamente Judas por sua cobiça, mas com paciência divina lidou com esse homem falho, mesmo quando demonstrava a ele que lia seu coração como um livro aberto. Os melhores incentivos para agir corretamente foram apresentados diante dele. Portanto, se rejeitasse a luz do céu, Judas não teria desculpa. Em vez de andar na luz, esse discípulo preferiu conservar seus defeitos. Maus desejos, impulsos vingativos, pensamentos sombrios e maus eram nutridos, até que Satanás assumiu completo domínio sobre ele. Judas se tornou um representante do inimigo de Cristo.
Quando ele se aproximou de Jesus, tinha alguns preciosos traços de caráter que poderiam ter se tornado uma bênção para a igreja. Se ele tivesse estado disposto a tomar o jugo de Cristo, estaria entre os principais apóstolos. Entretanto, endureceu o coração quando eram apontados seus defeitos, e de forma orgulhosa e rebelde, preferiu suas ambições egoístas, incapacitando-se para a obra que Deus lhe teria dado a fazer. Todos os discípulos tinham sérias falhas de caráter quando Jesus os chamou ao seu serviço. O próprio João, que conviveu mais próximo daquele que é manso e humilde, não era naturalmente manso e submisso. Ele e seu irmão foram chamados filhos do trovão. Durante o tempo que viveram com Jesus, todo o menosprezo mostrado a ele despertava a indignação e o espírito combativo deles. Gênio forte, vingança, espírito de crítica. Tudo isso havia no discípulo amado. Era orgulhoso e desejava ser o primeiro no reino de Deus. Contudo, dia a dia, em contraste com seu temperamento impetuoso, contemplava a ternura e longanimidade de Jesus e aprendia suas lições de humildade e paciência. Abriu o coração à influência divina e tornou-se não somente ouvinte, mas também praticante das palavras do Mestre. O próprio eu foi escondido em Cristo. Aprendeu a levar o jugo de Jesus e a suportar seu fardo. Jesus repreendia, advertia e alertava seus discípulos. Mas João e seus irmãos não o deixavam. Preferiam a Cristo, apesar das repreensões. O Salvador não se afastava deles por causa de suas fraquezas e erros. Continuaram até o fim a partilhar de suas provações, aprendendo as lições de sua vida. Contemplando a Cristo, tiveram o caráter transformado. Os apóstolos eram muito diferentes uns dos outros em hábitos e temperamento. Havia o publicano Levi Mateus e o colérico zelote Simão, intransigente inimigo da autoridade romana, o generoso e impulsivo Pedro e o abominável Judas. Fiel, embora temeroso, Filipe, lento para crer, inclinado à dúvida, e os ambiciosos e francos filhos de Zebedeu, com seus irmãos. Estes foram reunidos, com suas diferentes falhas, todos com tendências herdadas e desenvolvidas para o mal. No entanto, em Cristo e por meio dele, fariam parte da família de Deus, aprendendo a se tornarem um na fé, na doutrina e no espírito. Teriam suas provas, suas ofensas mútuas e suas divergências de opinião, mas enquanto Cristo habitasse no coração, não poderia haver discórdia. Seu amor levaria ao amor de uns pelos outros. As lições do Mestre conduziriam à harmonização de todas as diferenças, colocando os discípulos em unidade, até que tivessem a mesma mente e o mesmo discernimento. Cristo é o grande centro, e eles deveriam se aproximar uns dos outros exatamente na proporção em que se aproximassem do centro. Quando Cristo concluiu as instruções aos discípulos, reuniu em torno de si o pequeno grupo, bem achegados a ele, e ajoelhando no meio deles, e pondo-lhes as mãos sobre a cabeça, fez uma oração consagrando-os à sua sagrada obra. Assim, os discípulos do Senhor foram ordenados para o ministério do Evangelho. Cristo não escolheu anjos que nunca pecaram para ser seus representantes entre os seres humanos, mas pessoas, homens com fraquezas, semelhantes às daqueles a quem tentavam salvar. Cristo tomou sobre si a humanidade para alcançar a humanidade. A divindade necessitava da humanidade, pois era necessário tanto o divino quanto o humano para trazer salvação ao mundo. A divindade precisava da humanidade para que um meio de comunicação entre Deus e o ser humano fosse proporcionado. O mesmo acontece com os servos e mensageiros de Cristo. O ser humano necessita de um poder fora e acima dele para restaurá-lo
a semelhança com Deus e habilitá-lo a fazer sua obra. Mas isso não faz com que o instrumento humano deixe de ser essencial. A humanidade se apodera do poder divino. Cristo habita no coração pela fé, e por meio da cooperação com o divino, o poder humano torna-se eficaz para o bem. Aquele que chamou os pescadores da Galileia ainda chama pessoas para seu serviço e está tão disposto a manifestar seu poder por nosso intermédio como fez por meio dos primeiros discípulos. Imperfeitos e pecadores como possamos ser, o Senhor nos oferece a comunhão com Ele, o aprendizado com Cristo. Convida-nos a nos colocarmos sob as instruções divinas, para que, unindo-nos a Cristo, possamos realizar as obras de Deus. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Foi por isso que a pregação do Evangelho foi confiada a humanos falíveis e não aos anjos. Torna-se claro que o poder que atua por meio das fraquezas da humanidade é o poder de Deus, e assim somos encorajados a crer que o poder que auxilia a outros tão fracos como nós é o que pode também nos ajudar. E os que estão rodeados de fraquezas devem condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Havendo eles próprios estado em perigo, estão familiarizados com os riscos e dificuldades do caminho, e por esse motivo são chamados a se esforçar por outros em perigo semelhante. Existem pessoas perplexas pela dúvida, oprimidas pelas fraquezas, frágeis na fé, incapazes de se apegar ao invisível. Mas um amigo a quem podem ver, indo até eles representando a Cristo, pode ser um elo para fortalecer a oscilante fé no Filho de Deus. Devemos colaborar com os anjos celestiais em apresentar Jesus ao mundo. Com quase impaciente ansiedade, os anjos esperam nossa colaboração, pois um ser humano deve ser um instrumento para se comunicar com outro ser humano. Quando nos entregamos a Cristo em uma consagração completa, os anjos se alegram de poderem falar por meio de nossa voz para revelar o amor de Deus.